Os escribas eram copistas da lei. Os escribas têm origem com Esdras. Lá no Antigo Testamento, antes da invasão dos assírios e dos babilônicos, a religião dos judeus se concentrava no templo, na oferta e no sacrifício de animais a Deus. O templo era um grande açougue, de onde jorrava sangue o dia todo daqueles animais que eram trazidos pelos israelitas como propiciação pelos seus pecados, sacrificados pelos sacerdotes e levitas. Quando o templo foi destruído 600 anos antes de Cristo e o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e para a Síria e para a Babilônia, eles não podiam mais oferecer sacrifícios. O templo estava destruído, o altar estava destruído, não tinha mais sacerdotes, não tinha mais levitas. Então houve uma mudança de foco no judaísmo do Antigo Testamento. O foco passou a ser a leitura da lei. Como eles não tinham templo, lá na Mesopotâmia, lá no cativeiro, eles criaram as sinagogas. Eles se reuniam todos os sábados para ler a lei de Moisés e estudar a lei de Moisés, chegando ao ponto de dizer que aquilo substituía os sacrifícios. Só que então, à medida que as sinagogas eram criadas, precisava de gente para ensinar a lei ao povo, para ler a lei de Moisés e explicar ao povo. Precisava de gente para copiar. Hoje em dia, para nós, a gente não entende a dificuldade daquela época, que livro é a coisa mais fácil do mundo. A gente, inclusive, pode imprimir em casa num computador, fazer um livreto. Mas naquele tempo, livros eram caros e difíceis. Havia toda uma arte de copiar ou de escrever que era dominada pelos escribas. E surgiram, então, estes copistas dentro da nação de Israel para fazer cópias do rolo da lei, para que fossem lidos nos sábados para o ensino do povo de Deus. E aí é a origem dos escribas. Os escribas eram estes copistas que, de tanto copiar o texto bíblico, eles memorizavam o texto bíblico e sabiam explicar o texto bíblico e dar explicações. Eles eram os técnicos em interpretação bíblica, e eles tinham uma grande influência. O primeiro deles foi Esdras. E depois de Esdras, outros copistas vieram. A maioria deles era da seita dos fariseus, que surge somente 400 anos depois dos escribas, durante a revolta dos macabeus. Os fariseus eram um partido religioso que era contra o domínio da nação de Israel pelos romanos, pelos gregos, era contra a helenização, a aculturação, contra os costumes estrangeiros, queriam manter a pureza da religião hebraica, daí o nome fariseu, que em hebraico significa separado, é isso que a palavra fariseu significa. E muitos desses fariseus se tornaram escribas. É por isso que nos evangelhos você encontra os dois associados, onde está o escriba, está o fariseu. Eles estavam juntos. Escriba refere-se à profissão, fariseu à filiação religiosa. Nem todo fariseu era escriba e nem todo escriba era fariseu, mas geralmente eram uma e a mesma pessoa. E a sede deles era em Jerusalém. E quando Jesus começa a pregar e atrair as multidões e se torna um fenômeno religioso, eles então vão lá na região da Galiléia, que fica ao norte de Jerusalém, para saber o que é que estava acontecendo. Quem é esse homem? De onde vem a autoridade dele? O que é que ele está ensinando? Será que ele está ensinando de acordo com a lei de Deus? Porque nós conhecemos a lei de Deus, nós somos os escribas, nós somos os fariseus. Mas e esse quem é?